estabeleceu que fosse. Então, queria te convidar para aquieta a tua alma e ouve o que o Senhor tem para dizer para você nessa noite. Ouve a voz do Senhor, porque agora no momento da palavra, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E o Espírito Santo que paira sobre nós é quem vai usar as nossas vidas e juntos seremos fortalecidos pelo poder da palavra dEle. Amém? Queria te convidar para orar pela vida do pastor Júnior, que vai trazer a palavra nesta noite. Essa palavra que inicia esse tempo que nós vamos ter que fazer este culto e vamos todos cultuar ao Senhor juntos através desse canal. Então, queria te convidar para fazer essa oração agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos colocar a vida do pastor Júnior diante do teu trono agora, neste tempo tão especial que nós estamos vivendo, neste tempo onde a gente tem tantas dúvidas, onde a gente está tão inseguro, ó Pai amado, quando nós olhamos para nós mesmos, Pai. Então, nós precisamos da Tua palavra para nos fortalecer, ó Pai, para acrescentar na nossa fé, Senhor, para trazer mais esperança, Pai querido, para mudar a nossa visão sobre esse tempo, ó Pai, para dar direção, o caminho que nós devemos seguir, as atitudes, ó Pai querido. Ah, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, poderosamente, Pai, através da vida do pastor Júnior, nós confiamos que assim será, ó Pai, por isso te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, onde quer que você esteja, e também com os teus familiares, na tua casa, nessa hora em que vamos ter para o nosso coração uma mensagem que o Senhor preparou para nós. Bem, como eu costumo fazer aqui na igreja, eu vou fazer do mesmo jeito agora. Eu gostaria que você perguntasse para quem quer que esteja do teu lado nessa hora aí na tua casa: vai tudo bem? Vai tudo bem aqui? Vai tudo bem? Tudo bem, Renan? Ô, glórias! Aleluias! Vai tudo bem, amados, vai tudo bem. Eu tenho aproveitado esses dias e tenho ouvido muitas palavras, especialmente o que tem sido falado por parte dos homens de Deus em relação a esse tempo de coronavírus, tempo estranho, diferente de tudo o que nós já vivemos, não é? Não tem precedentes estes problemas, estas questões que a gente está tendo que lidar nesses dias. Mas eu orei, eu busquei da parte dele uma revelação. Eu queria que ele me desse algo que eu pudesse compartilhar com a igreja nessa noite e que fosse capaz de entrar no coração de todos os que estão ouvindo e que essa palavra pudesse trazer direção, porque é isso que nós precisamos agora, direção da parte do Senhor. É Ele quem vai dar respostas, é Ele quem vai trazer as soluções, é Ele quem vai apontar um caminho para todos nós, diante de todos estes desafios que nós todos estamos enfrentando. Amém, queridos? A palavra do Senhor nesta noite, então, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, a partir do versículo 12. Eu vou dar um tempinho para que todos os irmãos possam encontrar essa palavra. Eu sei que você confia na minha leitura, mas eu prefiro que você abra a tua Bíblia. De preferência, chame alguém que está aí do teu lado para ler contigo estas palavras. Amém?
Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, a partir do 12, diz assim a palavra do Senhor: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, aí vem uma vírgula, e aí vem algo que está escrito aí, que explica muita coisa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que está escrito depois desta primeira vírgula. Depois vem uma outra vírgula, está escrito assim: gravemente se rebelando. Então eu vou ler de novo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Sabe, amados, eu creio que estes versículos estão explicando muita coisa, é claro, em primeiro lugar, para que a gente possa entender o que aconteceu com o povo de Deus daquele tempo, para que a gente possa entender o que estava acontecendo nos tempos do profeta Ezequiel, quando a nação de Deus, o povo escolhido, estava perdido em idolatrias, em imoralidades, afastando-se da fé verdadeira no Senhor, adorando imagens de escultura e outros deuses, deuses dos caldeus, de outras nações. E então o Senhor manda esta palavra através do profeta. Ele diz: quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando. Então não é um pecado qualquer, não é uma coisa de nada, é um pecado grave. Quando esta terra, e a gente pode entender aqui que significa esta nação, quando esta nação gravemente se rebelar, gravemente se afastar de mim, nós temos que entender que aqui o Senhor está dizendo de pessoas que não querem saber do Senhor, pessoas que não estão interessadas em aprender dele, pessoas completamente desconectadas de sua palavra, que não buscam os seus propósitos, que não fazem o que ele quer, que não se preocupa com os seus mandamentos. Então observe, se uma terra chega a este ponto, quando o Senhor, olhando para uma terra, vê que no coração destas pessoas não tem lugar para ele, ele vai fazer alguma coisa, ele vai mover alguma coisa, ele vai tentar algo que possa mudar essa situação. Então ele fala em primeiríssimo lugar aqui, que ele pode estender as mãos contra esta terra, e ele pode tornar esta terra instável no que diz respeito ao sustento de pão. Então eu nem preciso aqui entrar em detalhe, porque eu sei que você já está pensando que o tempo que nós estamos vivendo agora já está dando um resultado desse. As pessoas preocupadas: quanto eu vou receber o mês que vem, já que a minha empresa parou de vender, desceu as portas e sem faturamento? A situação financeira da empresa, que já não era boa, vai ficar pior. Bem, mas e para eu pagar minhas contas? E para eu honrar com os meus compromissos? Então é uma instabilidade
que nós estamos vivendo e que a palavra do Senhor, através do que aconteceu com Israel, quer mostrar o que pode estar acontecendo também nesse nosso tempo. Mas o mais interessante vem no versículo seguinte, porque hoje muitos estão divididos em opiniões, muitos estão achando que devem enfrentar esta crise somente através da fé e que somente através da oração eles estariam movendo algo que pudesse protegê-los, que pudesse livrá-los dessa situação. É quase que dizendo: se eu tenho fé, o vírus não pode me pegar. Mas, amados, o versículo 14 fala de 3 heróis da fé, 3 pessoas que são exemplos de fé nos seus tempos, e diz assim: ainda que estivessem no meio dela, ou seja, se no meio desta terra que vai ter instabilidade do sustento de pão, estiver ali, nesta terra, Noé, olha o que a palavra diz: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O que o Senhor quis dizer com isso? Que estando lá 3 homens que souberam, enfrentar crises, ainda que eles estivessem lá, eles sofreriam como sofreram nos seus casos, cada um dentro de suas experiências que nós conhecemos. Eles sofreram, sim, não passaram numa boa, porque eram fiéis, porque eram exemplo de fidelidade, mas enfrentaram as crises igualmente. E o Senhor está dizendo: eles, ainda que estivessem lá, eles não poderiam salvar muitas almas, mas as suas sim. Amém, queridos? Eles salvariam as suas almas. Talvez, considerando só este versículo, a gente também precisa entender que, seja qual for a dimensão desta crise que nós estamos vivendo agora, e que a gente não sabe até onde vai, bem, o importante é salvar as nossas almas. Olha bem, amados, começando aqui na ordem que a palavra traz. Noé viveu num tempo em que a humanidade estava perdida. Era ele o homem justo, o único que Deus encontrava naquele lugar. Ele venceu, a gente sabe que sim. Ele salvou a sua família, a gente sabe que sim. Mas ele foi zombado, ele teve que vencer aquela crise das pessoas que estavam ao redor dele o tempo todo dizendo: oh não, essa é doido, cara, nunca choveu, para com isso, rapaz, que história é essa, que negócio é esse, você está construindo um barco, nunca nem chuva teve, você está fazendo algo tolo. Mas ele venceu isso, ele venceu esses insultos e se salvou, porque foi obediente. E depois vem o outro homem citado, Daniel. Daniel também enfrentou uma crise muito complicada, amados, porque ele viveu num país completamente distante dos mandamentos do Senhor. Ele viveu num tempo onde as pessoas se ajoelhavam diante de deuses construídos por homens. Mas ele sofreu? Sim. Teve seus desafios? Sim. Mas sabe como ele passou por essa crise? Ele não deixou de orar.
ele não deixou de honrar ao Deus que ele servia. E ainda que correndo todos os riscos que a gente sabe que ele corria, por conta daquele decreto do rei Dario, que por uma artimanha de seus inimigos, acabou assinando dizendo que aquele que fizesse qualquer pedido, aquele que orasse para qualquer Deus que não fosse o próprio rei da Pérsia, o Dario, seria jogado na cova dos leões. Como ele enfrentou isso? Será que isso não está dizendo nada para nós? Será que isso não está apontando uma maneira de sobreviver às crises e de encontrar o livramento do Senhor no nosso posicionamento de fé? Eu creio, meus amados, que o fato de você ter mais tempo hoje possa estar te permitindo se aproximar do Senhor, possa estar permitindo que você ore mais, possa estar permitindo que você busque mais a palavra do Senhor. E assim como fez Daniel, se você também fizer, se nós fizermos, nós encontraremos livramento também. Nós e nossos amigos, nossa família, nossa casa. O outro homem de Deus citado aqui, quando a palavra diz que se ele estivesse nesse meio, ele salvaria a sua alma, ainda que talvez não pudesse fazer nada pelas outras pessoas, por aqueles que não tinham fé e que se rebelaram gravemente. Mas nós temos o Jó, que também enfrentou uma crise muito complicada, porque ele perdeu tudo. Então ele não tinha mais como pagar os seus empregados. Na verdade, nem empregados mais ele tinha. E a empresa dele, a fazenda ou as fazendas, né? Os seus empreendimentos, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Os seus empregados foram mortos, ele perdeu tudo que ele tinha de bens materiais, ele perdeu os seus filhos também, mas ele se manteve numa posição de fé, e ele enfrentou tudo o que os irmãos sabem que ele enfrentou, mas no final, quando ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro. É interessante pensar que Noé estava em constante conexão com Deus para receber todas as instruções em relação à construção da arca. Daniel não deixou de orar, continuava orando 3 vezes por dia. E o Jó, ele também se manteve obediente ao Senhor, ele sofreu, ele reclamou também, mas ele, quando estava orando por seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro. Queridos, eu não vou ler toda esta palavra, eu quero deixar apenas como sugestão, para que você possa completar esta leitura. Mas eu quero te falar que nesses primeiros versículos, e eu não vou me aprofundar nos demais, porque os demais têm a mesma profundidade, os demais ensinam as mesmas coisas. Os outros versículos que eu quero só citar rapidamente aqui, eu sei que são para mostrar aquilo que o Senhor pode fazer. Então vamos lá. Nós lemos o versículo 13 e o 14. O 15 não fala mais de pão, de tornar instável o sustento do pão, mas ele fala assim: se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Alimárias são animais ferozes, é coisa que naquele tempo acontecia. Hoje a gente poderia comparar isso
a assaltantes, a presidiários que fogem dos presídios e representam perigo para toda a sociedade. Bem, amados, insegurança de um modo geral, violência. Então não são bestas feras, mas são perigos iguais. E o Senhor fala: se eu fizer, o que eu acho aqui interessante, e nós deveríamos pensar muito bem nisso, é que o Senhor não está colocando a culpa em ninguém. Ele não está dando poder para Satanás, não. Ele está dizendo: se eu fizer isso, se eu fizer, não é o Satanás, não. Eu não tenho poder para fazer aquilo que eu não permito que ele faça. Amados, o Senhor está dizendo: se eu fizer, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Repetiu de novo os 3 homens de Deus. No versículo 17 diz assim: ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e se eu disser assim: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ele vai falar dos outros 3 homens de novo no versículo 18, mas eu quero só dizer para você que espada aqui significa um inimigo que se levanta contra você. E o mais interessante aqui, de novo quero ressaltar, que o Senhor está dizendo: se eu trouxer. Amém, queridos? Isso não foi vontade do inimigo, foi vontade do Senhor. Deixa eu partir para as conclusões. No versículo 18 fala a mesma coisa dos 3 homens. Depois no 19 diz assim: ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. E agora? Falou do que aqui? Se eu mandar peste sobre a tal terra. O que é peste, amados? Doença, né? Então, você está entendendo? O Senhor pode estar fazendo isso. Não é hora de ficar tentando entender, né? Como pode uma coisa dessas? Não. É hora de tentar entender uma coisa: por que o Senhor está ao menos permitindo uma coisa dessa? Que propósito o Senhor tem para nós? E ainda que Jó, Daniel, né, ou mesmo Noé estivesse na terra, sabe, queridos, esses 3 homens representam a igreja. Eles são as pessoas de fé. É o mesmo que dizer que ainda que a igreja esteja vivendo neste mundo num tempo de peste, onde as notícias vêm e são terríveis, grande número de mortos em todas as nações, especialmente na China, de onde surgiu, depois a Itália, mas sobre todas as nações. Sabe, vamos pensar uma coisa: Deus não é onipresente, onisciente e onipotente? Nós sabemos que Ele é. Sabe o que significa isso? Que Ele está presente em todos os lugares. Ele está vendo tudo o que está acontecendo em cada uma dessas nações, inclusive no nosso Brasil. Ele é onisciente. Ele sabe, Ele tem ciência de todas as coisas. O que os cientistas não sabem, estes que não descobriram ainda a vacina desse vírus invisível que abalou o mundo todo, mas o Senhor é onisciente. Ele sabe como para isso. Ele não precisa nem de vacina, Ele só manda. E Ele é onipotente. Ele tem poder para acabar com isso hoje.
Você sabe que se Deus der uma ordem agora, amanhã, esse vírus não vai ter poder mais de pegar, de infectar ninguém. Mas se Ele é tudo isso e não está fazendo nada, nós precisamos entender, amados, que algum propósito Ele tem. E olhando para este tempo, para aquilo que nós lemos aqui, do profeta Ezequiel, nós temos que entender que do mesmo modo como Ele agiu naquele tempo, Ele pode estar agindo agora, porque afinal de contas, existe sim muita gente gravemente rebelde, gravemente afastado do Senhor. A humanidade entende que tem poder para tudo, que pode todas as coisas, está ocupando o lugar de Deus. Sabe, queridos, a gente está estudando Juízes, e estudando Juízes, como foi a aula da manhã de hoje, nós ouvimos que repetidas vezes o povo se rebelava, e nesse caso o Senhor tinha que fazer alguma coisa, e normalmente era entregá-los nas mãos de um inimigo, para que através da dor, para que através do sofrimento, para que pudessem pensar e entender que a única saída era buscar ao Senhor. E quando eles clamavam, o Senhor levantava um novo juiz, o Senhor levantava um libertador. Sabe, tudo isso está apontando para uma palavra que foi bem falada, foi bem lembrada, ela é famosa, e eu quero aqui lembrar novamente, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 13, o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, vale lembrar, deixa eu abrir um parênteses aqui, vale lembrar que isto o Senhor falou muito antes do tempo do profeta Ezequiel, que era o mesmo tempo do profeta Jeremias, que era o mesmo tempo do profeta Daniel. Ele falou muito antes, ele falou nos tempos de Salomão. Quando o templo foi construído e consagrado, o Senhor já estava avisando: olha, se eu fizer isso, se eu tiver que fazer uma coisa dessas, Ele deixa uma saída, Ele deixa um remédio, e você já conhece esse remédio. Você que é um Noé, você que é um Daniel, você que é um Jó, neste tempo que nós estamos vivendo aqui, você também precisa saber disso. O Senhor deixou a receita, a solução está aqui. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, amados, eu quero encerrar aqui dizendo que se tudo está no controle de Deus, e se Ele está fazendo as coisas dessa maneira, alguma razão tem que ter. Eu não me aprofundei nessa análise, eu não ouvi ninguém dizer exatamente assim, mas eu vou te dizer pela inspiração do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, que jeito que Deus está fazendo? Deus está fazendo assim, ó. Você vai confirmar isso comigo agora. Deus está fazendo com que as pessoas fiquem em casa. Fiquem em casa. O Senhor está fechando tudo. Ele está fechando aeroportos, Ele está fechando o comércio, Ele está fechando as nações, Ele fechou a Europa, o Senhor está fechando até as igrejas. Sabe o que significa isso? Que neste propósito que Deus tem, que a gente pode não saber exatamente qual é, mas pela palavra nós temos uma inspiração, pela palavra nós temos uma direção. Então eu quero te dizer uma coisa, que esse propósito de Deus envolve que você fique em casa. Sabe por quê, meu amado? Porque tem coisa que nós temos que fazer em casa mesmo. É porque a igreja estando aqui neste tempo, assim como esteve Jó no seu tempo, Daniel no seu tempo, assim também a igreja está neste tempo, para possivelmente, meu amado, ter que fazer uma obra em sua casa. O Senhor não está levando as pessoas para a igreja nesse tempo, mas está deixando em casa. Só que a igreja não deixou de ser igreja. Quem sabe é para a gente lembrar que a nossa casa é uma igreja também, que lá tem gente que precisa se converter dos seus maus caminhos. Lá tem coisas para serem resolvidas.
Lá também tem uma terra ferida. E hoje nós estamos dentro da nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa. Cada casa é uma igreja. E em toda igreja tem um pastor. Não é à toa que o Senhor está afastando todas as pessoas que poderiam estar sentadas aqui nesta igreja. É uma pequena igreja aqui. Mas as grandes também estão vazias. As pessoas não estão hoje próximas dos pastores, dos seus ministérios, mas estão em casa. Então eu quero falar uma coisa para você, meu irmão em Cristo, o homem da casa. Deus te colocou como sacerdote aí nesse meio. É para você ser o pregador, e não só o pregador da noite, mas do dia também, porque eles estão próximos de você agora. Você pode fazer um culto na tua casa a qualquer momento, nada mais está te impedindo. Minha irmã em Cristo, quero falar com você também. Enquanto Deus deu autoridade para o homem, para a mulher, Ele deu poder. Eu não lembro agora que versículo é que diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. O que você, minha irmã, está fazendo nesses dias? Você também, meu irmão. Filhos, a palavra do Senhor diz que você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. E não diz honrar só aqueles pais que são perfeitos, exemplos de tudo e tal. Não. A Bíblia diz: honre teu pai e a tua mãe. Talvez você não estivesse tendo tempo para honrar seus pais. Você não estava nem conseguindo lembrar, reconhecer e ter gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por você, independente de não ser bom exemplo em tudo. Agora, tem algo para ser feito nas casas. Primeiro nas casas. Eu creio, amados, que se nós nos posicionarmos nesse tempo, se você, meu irmão, assumir o teu papel de sacerdote da casa, do pastor da tua casa, você vai ter oportunidade de ganhar essas almas para Jesus. E quando tudo isso passar, você, a minha irmã em Cristo que está ouvindo aí, que vai ter a sabedoria de não ficar xingando as pessoas que estão aí. Sabe, irmão, esse tempo aqui não é tempo para você ficar dando ordem para as pessoas, não. Você faz isso, você faz aquilo. Todos nós sabemos que é necessário ajudar um ao outro. Vamos ter essa consciência. Já basta as notícias ruins que vêm de fora. Ninguém precisa ficar gerando notícias ruins dentro de casa. Definitivamente agora não é um tempo de confusão. É tempo de sabedoria, é tempo de construção, ou melhor, é tempo de reconstrução, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, sobre todas as casas e sobre todas as nações. Mas como a gente diz, é de dentro para fora. Nós não podemos ser bênção na igreja e deixar de ser nas nossas casas. Por que você não é bênção na tua casa? Por que você não perdoa quem você tem que perdoar aí agora? Aproveite este tempo e mata esse vírus. Conversa mais com aqueles que você não conversa. Ouça um pouco mais aqueles que você não tem tempo para ouvir. A Bíblia diz, para os crentes, se você não cuidar dos seus, especialmente os da tua casa, negou a fé e é pior do que os infiéis. Para você que está achando que esse vírus é uma besteirinha, deixa eu te dizer, Deus está permitindo que isso aconteça.
E se Ele está permitindo que aconteça no mundo inteiro, não é besteirinha, não. Cuida dos teus idosos, cuida daqueles que você ama, se aproxime mais deles. Você não precisa nestes dias conversar com eles por WhatsApp, você não precisa resolver a tua relação com eles através de uma mensagem de WhatsApp, não. Hoje você pode parar, você pode sentar com ele, você pode acertar aquelas coisas mal resolvidas. É tempo de marido e mulher tomar suas posições de servos de Deus acima de qualquer vaidade, acima de qualquer orgulho, acima de qualquer ambição. Filhos igualmente, e todos igualmente. Eu quero encerrar aqui, amados, porque eu creio que quando nós entendermos as revelações da palavra do Senhor para as nossas vidas, nós vamos nos posicionar em fé, como fez Noé, Jó e Daniel. E nos posicionando em fé, o Senhor vai ouvir, e Ele reverte essa situação, Ele sara a nossa terra. Para você que está pensando aí, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Eu espero que os crentes já não façam mais essas indagações. Acontece que a gente tem falado muito assim, Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom. Olha, eu não sei, eu não estou gostando muito de falar isso. Sabe por quê, amados? Porque quando eu falo isso com quem conhece a palavra de Deus, aí ele sabe que realmente Deus está no controle para o bem. Mas quando eu falo isso com um ímpio, com uma pessoa que não crê no Evangelho do Senhor, ele já começa a pensar, mas então que Deus é esse? Que Deus que permite uma coisa dessa? Queridos, como diz o nosso pastor Gilmar, né? Deus é bom em todo o tempo. Tudo que Deus faz é bom. E quando você fala uma coisa dessa, logo em seguida, quando você diz, Deus está no controle, e em seguida você fala que Deus é bom, as pessoas não entendem não, pensam que você é doido. Mas como que Deus é bom se Ele deixa acontecer coisas assim? Como que Deus é bom se Ele deixa um trocinho desse aí, invisível, matar tanta gente? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, foi o que nós acabamos de ler. O Senhor quer que a gente salve as nossas almas. O Senhor está interessado em salvar almas. O sofrimento vem, Ele nunca negou. Mas como está a tua alma? Agora, isso não é suficiente para entender. Eu preciso te dar um último aqui, partindo para o final dessa mensagem, eu preciso fazer mais uma comparação. Eu sei que muitos que estão ouvindo agora são pais. E muitas vezes seus filhos, eles não estão caminhando, não estão tocando a vida como você gostaria que eles estivessem. Agora, mesmo que você não seja pai, não seja mãe, você consegue fazer essa análise comigo, porque você é filho, né? Então, quando um filho está num caminho errado, quando um filho está gravemente rebelde aos seus pais, quando ele não quer mais saber de seus pais, quando ele não abraça mais os pais, quando ele não faz questão nenhuma de estar com os pais, quando ele troca seus pais por qualquer pessoa, qualquer um é melhor que seus pais já não servem mais para nada. Sabe, filhos que só cobram os pais, só apontam os erros dos pais, são capazes de brigar em todo o tempo, reivindicam seus direitos em todo o tempo, mas nunca lembram de nada que o pai e a mãe têm feito de bom, para chegar, por exemplo, e dizer para a mãe assim: mãe, muito obrigado por esse prato de comida que todo dia eu tenho aqui, nesse mesmo horário. A mistura pode não ser a melhor,
mas está aqui. Você consegue, filho, sentir o carinho da tua mãe, o amor da tua mãe nesse prato de comida? Nessa roupa pendurada que ela lavou para você? Será que não é hora de pensar nisso? Será que não é hora de resolver essas coisas? Será que o Senhor não está colocando todo mundo dentro de casa para acertar isso? Acerta a casa, acerta a tua casa. E aí nós vamos voltar para a igreja. Eu fiquei tão assim, triste por ter que fazer esse comunicado. Primeiro, não teremos mais os cultos nas casas. Depois, cancelamos os cursos e, por fim, cancelamos os cultos. Mas eu sei que eu vou ter a felicidade, eu sei que muitos Noés, Daniéis, né, e Jós vão clamar ao Senhor, e o Senhor vai mudar esse quadro, e nós vamos voltar para a igreja. Mas que a gente possa voltar para a igreja, em primeiro lugar, que a gente possa voltar para a igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Voltar. Mas não só nós. Não só nós. Vamos todos voltar. E a alegria vai ser muito grande nesse dia. Nós vamos fazer um culto, amados, onde nunca se ouviu em todo o tempo tanto glória a Deus e aleluia, tantas mãos levantadas aos céus para agradecer ao Senhor. Que tal a gente fazer o que Deus está permitindo que a gente faça? Fique você nessa posição também. Aquilo que você não conseguia, agora você consegue. Mas como Deus é bom. Como Deus é bom. Eu vou encerrando essa mensagem por aqui. É uma experiência diferente assim. Eu nunca preguei para uma igreja vazia. É a primeira vez, mas eu sinto que o Espírito Santo está fluindo nestas palavras. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque quando são revelações dele, arde dentro do coração do pregador, sabe, amados? Tome estas palavras para você. Viva estes dias debaixo da graça do Senhor e clame por Ele em todo o tempo. Ele vai sarar a nossa terra, a terra da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso país e de toda a humanidade que clamar. Amém? Esta é uma palavra de esperança para nós. O Senhor, Ele age como um pai. Ele age como um pai. Se o filho está se rebelando, o pai não pode ficar de braços cruzados. O pai tem que fazer alguma coisa pelos filhos. Agora, você faz o quê quando o teu filho está indo por um caminho errado? Se ele estiver viciado em drogas, o que você faz? Você dá dinheiro para ele? É isso que você faz? Você faz de conta que nada está acontecendo? Você não discute nada, você deixa? Você simplesmente deixa? Você não está nem aí com nada? É isso que o mundo está dizendo que deveria fazer Deus para que ele fosse bom de verdade? É isso? Você está entendendo, amados? Que o mundo quer de Deus não tem lógica. Porque você, como pai, não pode agir assim com um filho que está desviado, que está perdido, que está gravemente rebelde. Deus age como pai. Se Ele está fazendo isso é porque Ele ama. A palavra diz que um pai corrige ao filho que ama, e isso faz com amor, e Ele está fazendo com amor também. Eu consigo ver o amor de Deus nesses dias. Você também consegue? Se não, vamos orar juntos aqui, vamos? Eu quero encerrar essa palavra, eu queria chamar a pastora aqui para fazer as conclusões e a última oração, né?
Não sei quanto tempo já passou. Que horas são aí, hein? Deixa eu ver aqui. 20 horas e 15 minutos. Puxa, parece que eu estou falando há tanto tempo, sei lá. Tem mais um louvor para encerrar? Tem? Pode? Então a pastora faz as conclusões aqui, né? E vai levantar um clamor nessa hora, em cima dessa mensagem que o Senhor mandou para o nosso coração, né, amados? E tudo vai ficar bem, porque o Senhor é o Pai que ama seus filhos. Amém? Fiquem na paz nas suas casas. Usem esse tempo para o teu bem. Seja proativo, viu? Porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos ricamente.